Mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, a lição de número 9, que traz o título O Caminho, a Verdade e a Vida. O texto áureo está em João capítulo 14, o versículo 6, e é com base neste versículo que a lição trará a exposição para o nosso entendimento a respeito desta afirmação de Jesus, aonde está escrito: disse-lhes, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós veremos o primeiro ponto, aonde é um consolo, uma promessa do Senhor Jesus feita aos seus discípulos. O Senhor, ele fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João, capítulo 13, versículo 31, e nesse discurso ele vai conferir este consolo aos seus discípulos, ao afirmar que após a sua morte, os discípulos não estariam sozinhos, porque ele enviaria outro Consolador. E no versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e vai questionar a Jesus: como podemos saber o caminho? Por isso Jesus ele vai trazer um esclarecimento, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Esta afirmação de Jesus vai revelar que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Então nós temos aqui um consolo dentro deste cenário de angústia. Do próprio Jesus sabia que estava chegando o momento de ele passar pelo sacrifício da cruz do Calvário. E surpreendentemente Jesus, mesmo sabendo disto que iria se passar com ele, mesmo neste contexto de dor, Jesus, ele vai dirigir-se aos discípulos, talvez agora preocupado com o sofrimento dos discípulos, ao enfrentarem aquele momento aonde uma pressão intensa, emocional e espiritual que eles estavam enfrentando, e ele vai revelar que o sofrimento pela qual iria passar traria o bem para todos. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Jesus ele sempre se preocupa com aqueles momentos, ainda que sejam mais difíceis da nossa vida, ainda que nós não entendamos os propósitos de Deus, mas ele se preocupa conosco e por isto ele traz sempre uma palavra para nos consolar, para nos confortar diante das adversidades desta vida. E aqui não foi diferente com os seus discípulos quando ele apresenta uma promessa gloriosa. A expressão na casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar glorioso com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Por isso que o Senhor Jesus, através da sua palavra, ele ainda hoje diz a nós que estamos aqui neste mundo, muitas vezes passando por momentos tão difíceis, mas ele ainda continua dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então esta promessa, ela traz esta alegria para os nossos corações. O segundo ponto que nós aprendemos através deste texto é que no versículo 5 nós podemos encontrar a incerteza do discípulo Tomé, quando ele se dirige a Jesus e pergunta: como podemos saber o caminho? Durante a nossa caminhada aqui na terra, não é incomum que surjam dúvidas. O Evangelho de João, ele apresenta este discípulo Tomé retratado como um discípulo fiel, um discípulo corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus,
e que agora ele vai ter a coragem de manifestar esta dúvida, perguntando como podemos saber o caminho. Então, assim como Tomé, nós também podemos ter as dúvidas em meio a esta caminhada. Contudo, Jesus ele dirige esta resposta para Tomé, que serve para nós também, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós também podemos ouvir estas palavras diante das dúvidas que surgem no decorrer desta caminhada. As incertezas de Pedro e de Filipe também servem como exemplos. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Filipe também ele vai pedir para Cristo para que ele mostre o Pai. Então não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nós sentiremos semelhantes a Tomé, a Filipe, a Pedro, porém devemos aprender com estes discípulos que escutar o Senhor Jesus é a melhor opção neste momento de dúvida. O engano de Judas Iscariotes foi ele não tentar buscar resposta para as suas dúvidas com aquele que teria a resposta certa para ele. Judas Iscariotes, ele esteve junto com os demais discípulos ouvindo Jesus, porém não interiorizou os ensinamentos, a mensagem de Cristo no seu coração, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. A visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Era assim que Judas Iscariotes via o Messias. Portanto, por meio de Judas nós aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então Jesus, neste terceiro ponto, aonde nós vamos aprender sobre esta frase, aonde ele vai dirigir-se em resposta aos discípulos dizendo: eu sou. Dentro do Evangelho de João, nós já vimos isso em outra lição. Por muitas vezes Jesus vai dizer: eu sou, trazendo assim o entendimento, o esclarecimento de que ele era aquele que realmente vinha de Deus, vinha dos céus para trazer as respostas para as nossas dúvidas, esclarecendo as palavras sagradas. Então esta expressão representa um título que revela a natureza divina. Não é possível nós conhecermos a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Jesus, ele vai se dirigir por estas inúmeras vezes dizendo: eu sou. Quando ele expressa este pronome eu presente nesta frase, ele está indicando que não somos salvos por princípios ou por forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus Cristo, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus, conforme vai dizer Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 a 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então Jesus, ele é este que vai dizer: eu sou o caminho, mas ele vai também dizer: eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade, mas sim, ele é toda a verdade em si mesma. A verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo Jesus. Apenas esta verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Ele também vai dizer que
ele era a vida. Então, quando ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, o fôlego de vida, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Então, podemos concluir dizendo que a vida sem a presença de Jesus, ela torna-se insuportável. Essa é a conclusão inevitável ao compreendermos que o nosso Senhor confere sentido e significado à nossa existência. Sem Ele não existe uma vida verdadeira. E você, amigo ouvinte, você, meu amigo que me assiste através deste vídeo, você também é convidado a crer no Senhor Jesus, porque somente Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a resposta para as tuas dúvidas e Ele é a saída nos momentos mais difíceis e conturbados que você talvez esteja enfrentando. Por isso eu te convido, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele, porque Ele tem uma promessa gloriosa para você. Ele é, afinal de contas, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é Jesus Cristo Todo-Poderoso, em quem nós confiamos e pregamos continuamente, porque cremos que realmente Ele é capaz de nos salvar. Ele, somente Ele pode nos salvar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.